Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Como passaram de semana? Espero que estudando bastante. Hoje daremos continuação à nossa matéria. Iremos trabalhar com os vírus. Iremos ver também como ocorre o crescimento dos micro-organismos e como os micro-organismos causam os diversos tipos de patologia, ou seja, as doenças. Mais uma vez, quero pedir a vocês que sempre tenham em mãos materiais para que possam estar anotando possíveis dúvidas que surgirem no decorrer da aula. Participem efetivamente dos fóruns. Essa que é uma ferramenta de grande valia para o auxílio do aprendizagem de vocês e de seus colegas. Então vamos lá? Nas últimas aulas, vimos as bactérias e os fungos, levando em consideração a alimentação, formas de reprodução, estruturas, morfologia de maneira geral. No caso das bactérias, temos como características gerais sendo seres unicelulares, aparentemente simples, sem carioteca, ou seja, sem membrana delimitante do núcleo. Há um único compartimento, o citoplasma. Elas se encontram por toda a parte e há milhares delas no ar, na água, no solo, inclusive em nossos corpos. Contudo, nem todas são maléficas. Há aquelas que desempenham papéis extremamente úteis para as muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. No caso das plantas, como as ervilhas, elas se beneficiam desta forma de vida que habita em suas raízes dentro de seus pequenos caroços, em seu crescimento através da substância química que as bactérias produzem. Já os fungos apresentam como características gerais, sendo organismos eucarióticos, possuem membrana celular, são heterotróficos e geralmente multicelulares. São encontrados na superfície de alimentos, formando colônias, geralmente semelhantes ao algodão, apresentando algumas cores típicas. Os mais conhecidos são os bolores, os cogumelos, as orelhas de paus e as leveduras. A maioria vive no solo, alimentando-se de cadáveres de animais, de plantas e de outros seres vivos. Esse modo de vida dos fungos causa o apodrecimento de diversos materiais e por isso são chamados de saprófagos. Esse modo de vida dos fungos causa o apodrecimento de diversos materiais e por isso são chamados de saprofágicos. Certas espécies de fungos são parasitas e outras vivem em associações harmoniosas com outros organismos, trocando benefícios. Os diversos tipos de micose que conhecemos são originadas por microfungos que atingem os seres humanos, com uma maior frequência nos países tropicais, como o Brasil. Hoje iremos ver mais um dos componentes do grupo dos micro-organismos, os vírus. O que diferencia os vírus de todos os outros seres vivos? Esse fato é o fato de serem estruturas acelulares, ou seja, não possuem estrutura celular. Não tendo organização celular, não possuem a complexa maquinaria bioquímica necessária para fazer funcionar o seu programa genético e precisam de células dos hospedeiros. Vírus não possuem metabolismo próprio e não podem se reproduzir por si mesmos e se replicam exclusivamente através do substrato molecular e mecanismos bioquímicos das células que conseguem infectar. Portanto, todos os vírus
são parasitas intracelulares obrigatórios. A origem dos vírus é incerta. Temos 3 teorias que são propostas para explicar a evolução dos vírus. A primeira estabelece a origem e evolução dos vírus em paralelo com formas primordiais de vida. A outra teoria afirma que os vírus surgiram de segmentos de ácido nucleico celular que adquiriram habilidade em se replicar à custa de células hospedeiras. A teoria regressiva afirma que os vírus surgiram de micro-organismos de vida livre e ao longo da evolução perderam a informação genética até se tornarem totalmente dependentes das vias biosintéticas das células hospedeiras. Os vírus diferem dos outros organismos infecciosos em estrutura e biologia, principalmente no que se refere à reprodução, pois se replicam apenas em células vivas. O genoma viral contém informações necessárias para programar células hospedeiras infectadas, a fim de sintetizar diversas macromoléculas específicas, necessárias para a produção da progênie viral. Os vírus são seres muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 nanômetros. São formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA ou RNA, ou os dois juntos. A palavra vírus vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metamorficamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária como ideais. Os vírus são parasitas obrigatórios dos seres vivos. Isso porque eles não conseguem multiplicar seu material genético se não estiverem dentro de um organismo vivo. Não são considerados seres vivos por não realizarem funções vitais características de seres viventes e nem terem células e nem organização celular. Por isso são denominados vírus. Os vírus são divididos entre os retrovírus, os que possuem RNA como material genético, e os adenovírus, os que possuem DNA como material genético. Eles são muito pequenos e simples, capazes de infectar as menores bactérias conhecidas. Quando estão fora do ambiente intracelular, eles são seres inertes. Mas quando infectam algumas células, injetam seu material genético que é capaz de se replicar de forma muito rápida. O capsídeo corresponde à estrutura rígida, representada por envoltório proteico simétrico, que alberga o genoma de ácido nucleico, capaz de suportar condições ambientais adversas. Quase sempre, capsídeos vazios são subprodutos do ciclo replicativo viral. O núcleo capsídeo representa o capsídeo associado ao ácido nucleico, que o engloba. Já o envelope é um envoltório de natureza glicoproteica e ou lipídica, constituído de membrana modificada, onde a camada fosfolipídica é derivada das membranas celulares
e as proteínas são glicoproteínas geneticamente determinadas pelos vírus. A partícula que emerge da célula infectada por brotamento leva consigo a membrana modificada que constitui o envelope. A unidade infecciosa íntrica é denominada vírion, vírus cristalizado. O interesse da ciência nos vírus não se limita ao seu papel como agente causadores de doença. Atualmente, vírus são também utilizados como instrumentos na investigação de processos relacionados à biologia celular e molecular do organismo hospedeiro. Historicamente, o estudo dos vírus tem exercido um papel central na compreensão das funções celulares. Muitas áreas importantes da pesquisa, incluindo a elucidação da natureza química dos genes, assim como seus mecanismos de transcrição e controle, têm sido baseadas extensivamente e, em alguns casos, quase completamente na utilização dos vírus como ferramenta de estudo. Todo e qualquer ser vivo pode ser potencialmente parasitado por vírus, sendo esses organismos considerados os mais ubíquos da Terra. Fora da célula hospedeira, eles são inertes e podem suportar as condições do ambiente de forma e por tempo indeterminado. A depender do tipo de vírus que se encontra na natureza, o que é chamado de labilidade. Diante disso, a evolução dos vírus trouxe-lhes como consequência a sua natureza predatória, moldado desta forma a história e a natureza de seus hospedeiros. Dentre os vários grupos de vírus existentes, não existe um padrão único de estrutura viral. A estrutura mais simples apresentada por um vírus consiste em uma molécula de ácido nucleico coberta por muitas moléculas de proteínas idênticas. Os vírus mais complexos podem conter várias moléculas de ácido nucleico, assim como diversas proteínas associadas. Envoltório proteico com formato definido, além de complexo envelope externo com espículas. Os vírions se apresentam em organizações simétricas resultantes da associação de elementos idênticos ou partículas virais. Podemos distinguir pelo menos 3 tipos morfológicos de vírus. Os vírus helicoidais, que lembram bastonetes, que podem ser rígidos ou flexíveis, e seu genoma está no interior do capsídeo, de estrutura cilíndrica e oca. A simetria helicoidal é caracterizada pela reunião de subunidades proteicas, capsômeros, ao ácido nucleico viral, enrolado em uma forma de hélice. Esse conjunto de núcleo-capsídeo, por sua vez, é então organizado no interior do envoltório lipídico. Como exemplos de vírus com simetria helicoidal, temos o rabdovírus, o vírus da raiva, e o paramyxovírus, vírus causador do sarampo. Dotados de simetria cúbica, os vírus poliídricos são formados a partir de 20 faces triangulares equiláteras, 12 ângulos e 30 arestas, compostos de 2 capsômeros. O capsômero dos vértices de cada face são denominados de pentons e o capsômero das faces de exons.
O capsídeo de alguns vírus podem ser envelopados. Os vírus envelopados são esféricos. Os vírus helicoidais e poliédricos envolvidos por envelopes são chamados de vírus helicoidais envelopados, como o influenza vírus, e vírus poliédricos envelopados, como o vírus da herpes. Os vírus complexos reúnem os vírus que não apresentam simetria cúbica ou helicoidal simples. São formados por estruturas complexas. São exemplos desse tipo de estrutura os bacteriófagos, com morfologia peculiar contendo cabeça e cauda, que exigem síntese prévia de enzimas para a organização dessas estruturas. Outro tipo de vírus com simetria complexa é representada pelos poxvírus, forma de tijolo, com cristas na superfície externa e um núcleo com corpos laterais no seu interior. Os bacteriófagos podem ser vírus de DNA ou RNA, que infectam somente organismos procariotos. São formados apenas pelo núcleo capsídeo, não existindo formas envelopadas. Os mais estudados são os que infectam a bactéria intestinal Escherichia coli, conhecida como Fagus T. Estes são constituídos por uma cápsula proteica bastante complexa, que apresenta uma região denominada cabeça, com formato poligonal envolvendo uma molécula de DNA. E apresenta também uma região denominada de cauda, apresentando formato cilíndrico, contendo em sua extremidade livre fibras proteicas. A reprodução ou replicação dos bacteriófagos, assim como os demais vírus, ocorrem somente no interior da célula hospedeira. Existe basicamente dois tipos de ciclos reprodutivos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Esses dois ciclos iniciam com o fago T, aderindo à superfície da célula bacteriana, através das fibras proteicas da cauda. Esta se contrai, impelindo a parte central tubular para dentro da célula, à semelhança de uma microseringa. O DNA do vírus é então injetado fora da célula, a cápsula proteica vazia. A partir desse momento, começa a diferenciação entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vejamos agora como ocorre cada um desses ciclos no processo de multiplicação dos bacteriófagos na célula hospedeira. No ciclo lítico, os vírus invadem a bactéria, onde as funções normais dessas são interrompidas na presença do ácido nucleico dos vírus, ou DNA ou RNA. Esse, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese das proteínas que comporam o capsídeo. Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucleico. São produzidos, então, novos vírus. Ocorre a lise, ou seja, a célula infectada rompe-se e os novos bacteriófagos são liberados. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através dessa maneira em um organismo multicelular aparecem imediatamente. Nesse ciclo, os vírus utilizam o equipamento bioquímico ribossomo da célula para fabricar sua proteína, o capsídeo. Já no ciclo lisogênico,
O vírus invade a bactéria ou célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante todo o processo de divisão celular, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus, o que foi incorporado, sofrem duplicações e em seguida são divididos equitativamente entre as células filhas. Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, e todas as células filhas estarão infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através dessa maneira em um organismo multicelular podem demorar a aparecer. Doenças causadas por vírus lisogênico tendem a ser incuráveis. Doenças causadas por vírus que apresentam o ciclo lisogênico tendem a ser incuráveis. Alguns exemplos incluem o vírus da AIDS. Terminamos aqui o estudo sobre o vírus, um dos componentes do grupo dos micro-organismos. Veremos agora como ocorre o crescimento desses micro-organismos de maneira geral. O crescimento celular é definido como o aumento coordenado de todos os constituintes celulares. Este aumento pode estar associado ao aumento do tamanho de uma célula ou do número de células, em consequência da multiplicação celular ou de ambos. O crescimento microbiano é normalmente associado ao crescimento de uma população de células de um dado micro-organismo, ou seja, com o aumento do número de células ocorre o aumento da população. Grande parte dos micro-organismos multiplica-se por fusão binária ou por gemulação, em resultado que uma célula dará origem a duas ao fim de certo tempo de geração ou tempo de duplicação. Crescimento de todas as colônias, unidades formadoras de colônia, em condições nutricionais e ambientais adequadas, às quais os micro-organismos estão adaptados, a população celular encontra-se numa fase de crescimento equilibrado, conhecido como a fase de crescimento exponencial. O crescimento microbiano é composto basicamente por 4 fases. Veremos agora quais são e como são essas fases. Durante o período de tempo que se segue à inoculação no meio de cultura, as células do micro-organismo têm normalmente que se adaptar ao novo meio. Durante esse período inicial, pode não ocorrer multiplicação celular, pelo menos em condições de equilíbrio. Durante esse período, verifica-se, por exemplo, a síntese de novas enzimas. Estas podem ser necessárias à síntese de compostos essenciais ao crescimento, para a hidrólise ou metabolização dos compostos presentes, sendo estes as únicas fontes de carbono e demais nutrientes que o organismo não se encontra adaptado. Essa fase dita de latência pode ter uma duração mais ou menos extensa, dependendo do estado fisiológico da cultura usada como inóculo e as condições para crescimento. Por exemplo, a presença de uma porcentagem elevada de células não viais no inóculo,
um meio de cultura contendo um nutriente essencial, difícil de metabolizar, ou a incubação em condições ambientais de estresse, a que o organismo não se encontra adaptado, conduzem normalmente às fases de latências extensas. A fase log, ou crescimento exponencial, ocorre após um curto período de aceleração. A taxa de crescimento da população microbiana torna-se constante, isto é, as células sofrem divisão e o seu número duplica após um determinado intervalo de tempo. Durante essa fase, em que todos os nutrientes estão presentes em excesso, os micro-organismos dividem-se e a população cresce com uma taxa específica de crescimento máxima, que depende do seu potencial genético, da composição do meio de cultura e das condições de crescimento, como temperatura, pH, disponibilidade de água, entre outros. Nesta fase, são produzidos os produtos do metabolismo primário. Dentre estes estão a maioria dos produtos de fermentação. Dessa forma, é de interesse industrial a ampliação dessa fase, com o objetivo de aumentar a produtividade. Esta fase pode ser ampliada através da eliminação dos metabólitos produzidos no meio, pela tamponação deste e pela adição de nutrientes. Já a fase estacionária representa o esgotamento de um nutriente essencial ou o acúmulo de produtos inibidores do metabolismo, leva à interrupção da divisão populacional. No entanto, em carência de nutrientes, as células podem manter-se viáveis durante períodos de tempo mais ou menos longos, à custa das reservas endógenas que usam em processo de manutenção. Contudo, mais cedo ou mais tarde verifica-se um declínio na concentração de células viáveis durante a fase de morte celular. Nesta fase, a taxa de morte se iguala à taxa de crescimento e são produzidos os metabólitos secundários. Pode ser ampliada através da adição de nutrientes, porém em quantidades não suficientes para promover o crescimento populacional. Durante a fase de morte, ocorre a perda irreversível da capacidade de divisão celular, ou seja, ocorre a morte celular, originando um decréscimo das concentrações de células viáveis na população microbiana ao longo do tempo. O crescimento microbiano é normalmente associado ao crescimento de uma população de células de um dado micro-organismo. Grande parte dos micro-organismos multiplica-se por fusão binária ou por gemulação, em resultado do que uma célula dará origem a duas ao fim de certo tempo de geração ou tempo de duplicação. Existem vários fatores que podem contribuir para o crescimento de certos micro-organismos. Esses fatores podem ser classificados como fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são os fatores que fazem parte do alimento, pH, atividade da água e concentração de sais minerais. Já os fatores extrínsecos são os fatores externos ao meio, como a temperatura e a pressão osmótica. Também podemos destacar outros fatores que podem influenciar as taxas de crescimento microbiano, como as associações
Este fato relaciona as relações entre os seres. Dessas relações, podemos destacar a simbiose, que é a capacidade dos organismos viverem em harmonia. Temos também a relação do antagonismo, que é quando a presença de um determinado organismo inibe o crescimento de outro organismo. Temos também a sinergia, que é a capacidade que dois ou mais organismos convivem simultaneamente, apresentando metabolismo potencializado. E por fim, a metabiose, que é o processo pelo qual os indivíduos vão sendo substituídos ao longo do tempo. Esse processo está relacionado com a produção de substâncias. São considerados fatores intrínsecos a atividade de água, a acidez ou pH, oxigênio, composição química e a presença de fatores antimicrobianos naturais e interação entre os micro-organismos presentes nos alimentos. Entre os fatores extrínsecos, os mais importantes são a umidade e a temperatura ambiental, e também a composição da atmosfera que envolve o ambiente. A água é essencial a qualquer micro-organismo, embora as necessidades sejam variadas. É o solvente universal, mas sua disponibilidade também é variável. Os organismos que vivem em ambientes onde a disponibilidade de água é baixa, desenvolvem mecanismos para extrair a água do ambiente, pelo aumento da concentração de solutos internos, seja bombeando íons para o interior ou sintetizando ou concentrando solutos orgânicos compatíveis, o que podem ser açúcares, álcools ou aminoácidos, prolina, betaína e glicerol. O pH foi definido como a acidez ou alcalinidade de uma solução. A maioria das bactérias crescem melhor dentro das variações pequenas de pH, sempre perto da neutralidade, entre 6,5 e 7,5. Poucas bactérias são capazes de crescer em um pH ácido, como 4. Um tipo de bactéria quimio-autotrófica encontrada em águas de drenagem de minas de carvão, oxidando enxofre para formar ácido sulfúrico, pode sobreviver em valores de pH de 1. Os fungos filamentosos e as leveduras podem crescer em variações de pH maiores que os da bactéria, sendo, no entanto, os valores ótimos de pH para os fungos geralmente inferior a 5. Grande parte dos organismos vivos, devido ao seu metabolismo, atualmente necessita de oxigênio para sua respiração aeróbica. Os micro-organismos capazes de utilizar oxigênio molecular são capazes de produzir mais energia a partir do uso de nutrientes que os organismos que não usam o oxigênio. Esses organismos considerados anaeróbicos. Os organismos aeróbicos obrigatórios possuem uma desvantagem em relação aos outros organismos, pois o oxigênio não é capaz de dissolver-se eficientemente na água do seu meio ambiente apresentado. Portanto, baixos níveis de oxigênio dissolvido. Em função disso, muitas bactérias aeróbicas desenvolveram a capacidade de continuar seu crescimento na ausência de oxigênio. Para que a multiplicação microbiana seja possível, é necessário que estejam disponíveis os seguintes nutrientes: água, fonte de energia,
fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais. Como fonte de energia, os micro-organismos podem utilizar açúcares, álcools e aminoácidos. Lipídios também podem servir como fonte de energia, mas esses compostos são metabolizados por um número reduzido de micro-organismos encontrados em alimento. Fontes de nitrogênio mais importantes para os micro-organismos são os aminoácidos, mas uma grande variedade de outros compostos nitrogenados também podem ser utilizados. O carbono, juntamente com a água, é um dos elementos mais importantes para o crescimento microbiano. O carbono é essencial para a síntese de todos os compostos orgânicos, necessários para a viabilidade celular, sendo considerado o elemento estrutural básico para os seres vivos. Acabamos de ver os fatores intrínsecos que regulam o crescimento microbiano. Veremos agora os fatores extrínsecos. Os fatores extrínsecos que regulam o crescimento microbiano são aqueles fatores relativos ao meio externo que se encontram no meio ambiente, sendo eles temperatura, umidade e pressão osmótica. A maioria dos micro-organismos crescem bem em temperaturas ideais para os seres humanos. No entanto, certas bactérias são capazes de crescer em temperaturas extremas, onde a maioria dos organismos eucarióticos não sobreviveria. Os micro-organismos são classificados em 3 grupos primários, considerando a variação de temperatura para o crescimento. Os psicrófilos são os que crescem em baixas temperaturas. Os mesófilos são os micro-organismos que crescem em temperaturas moderadas. Já os termófilos são os organismos que crescem em altas temperaturas. A maioria dos micro-organismos cresce dentro de variações limitadas de temperatura, sendo que a temperatura máxima e mínima de crescimento pode se distanciar somente em 30 graus Celsius. Os micro-organismos retiram da água presente no seu ambiente a maioria dos seus nutrientes solúveis. A água presente dentro da célula pode ser removida por elevação na pressão osmótica. Quando uma célula microbiana encontra uma solução contendo uma concentração de sais superior àquela do interior da célula, ocorrerá a passagem da água de dentro da célula através da membrana plasmática para o meio extracelular. A perda de água por osmose causa a plasmólise, ou diminuição da membrana plasmática da célula. A importância deste fenômeno está na inibição do crescimento no momento em que a membrana plasmática se separa da parede celular. Assim, a adição de sais em uma solução, com consequente aumento da pressão osmótica, pode ser utilizada na preservação dos alimentos, pois a alta concentração de sal ou açúcar remove a água do interior da célula microbiana, impedindo o seu crescimento. Há uma correlação estreita entre a atividade de água de um alimento e a umidade relativa de equilíbrio do ambiente. Quando o alimento está em equilíbrio com a atmosfera, a umidade relativa é igual à atividade de água. Assim, alimentos conservados em ambientes com umidade relativa superior à sua atividade de água tenderão a absorver umidade do ambiente, causando um aumento na sua atividade de água.
Por outro lado, os alimentos perderão água se a umidade ambiental for inferior à sua atividade de água, causando assim diminuição nesse valor. Essas alterações provocarão modificações na capacidade de multiplicação dos micro-organismos presentes. Pois bem, cursistas, hoje a nossa aula se encerra por aqui. Estarei deixando mais uma vez um exercício de fixação. Não valerá ponto, porém é de extrema importância do que vimos hoje. Gostaria que vocês respondessem em seu caderno e, se possível, discutir entre seus colegas. Torno a afirmar, não vale ponto e não é obrigado a fazer. Obrigado, bons estudos e até semana que vem.